Aqui, a professora Juliana Bumachar. Vamos começar mais um programa, o programa 03. Esse programa é o número 3 de 10 mais de Direito Empresarial. Olá, bom dia, doutora Juliana, como você Oi, está? Tudo bem? dia, tudo bom, professor? Que honra! Última live do ano, será? Essa é a última live do ano, com certeza. E eu fico muito feliz de tê-la aqui. A gente fez uma transmissão juntos, né, no Ministério Público do Rio de Janeiro. Foi Verdade, muito produtiva, né? E verdade. agora, final de ano, já quase aí, já passando para 2021, estamos juntos aqui. Eu fico muito feliz de tê-la aqui no nosso programa 03. Nós 03, que tivemos está já sendo o... um sucesso, né? Que está sendo um sucesso. O 1 e o 2 foram muito bons. Eu assisti, aprendi, está sendo excelente. Verdade, o professor juiz de direito Daniel Carnio fez o programa número 1, abriu o nosso programa, e o Pablo Arruda fez o programa número 2, né? Eles já falaram sobre constatação prévia, o Daniel, e o Pablo falou sobre alienação fiduciária, ou seja, temas importantíssimos que foram impactados pela Lei 14.112 de 2020. E agora a gente tem o prazer de ter a doutora Juliana aqui para falar sobre um tema também muito importante, que é a mediação na Lei 11.101 de 2005. A gente fala na Lei 11.101 de 2005 por conta das alterações promovidas pela Lei 14.112 de 2020. Bom, o nosso programa é bem objetivo. Eu quero agradecer a todos que fazem seus comentários no IGTV e também lá no meu canal no YouTube. É muito interessante interagir com vocês. Obrigado pela audiência também de vocês aqui ao vivo. E hoje, como vocês já sabem, a dinâmica do programa ele é bem objetivo. São 10 minutos para que a professora Juliana, então, fale os principais pontos que envolvem a mediação. E eu queria que a doutora Juliana pudesse trazer a sua experiência, inclusive, para dizer a vocês se realmente a gente está diante de uma novidade, se isso já era utilizado na prática. Enfim, a mediação, então, na Lei 11.101 de 2005, com a professora Juliana Bumachar. A palavra está contigo, Juliana. Obrigada, Juan, mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Né? Parabéns pela iniciativa. Realmente 10 minutos, né? É o objetivo para a gente trazer aí o que realmente tem de novidade. Então, na verdade, essa questão da mediação, acho que ela cresceu muito, principalmente nesse momento de pandemia. Né? A gente tem duas recomendações do CNJ, a recomendação 58 e a 71, que já traziam essa questão para chamada de mediação empresarial. Né? São recomendações aos juízes das varas empresariais, né? Para que sempre que possível promovam a mediação. É isso que a recomendação 58 trazia de novidade. Né? E aí isso a gente envolve casos práticos que já vinham acontecendo antes da 14.112, né? Como, por exemplo, a possibilidade de mediar com um grupo de credores extraconcursais. Então, tem uma recuperação judicial no Rio de Janeiro de uma grande rede de varejo, por exemplo, que o doutor Paulo Assede fez isso. Determinou, assim que deferiu o processamento, a mediação de um pequeno grupo de credores extraconcursais que detinham trava bancária de cartão de crédito para tentarem fazer uma mediação. Eram 4 bancos, dos 4 bancos, 3 foram totalmente exitosos e foi exatamente o que permitiu a recuperanda de chegar na Assembleia de Credores com aquele fluxo de caixa que ficava preso e retido pelo banco. Outra forma também, depois da edição da Recomendação 58, foi a questão da possibilidade de fazer acordos prévios ao plano de recuperação judicial. Então, já começar a mediação debatendo com os credores antes da própria apresentação do plano de recuperação judicial. A gente tem visto isso também crescendo muito. Logo depois da Recomendação 58, veio a Recomendação, né, que possibilita a criação dos sejusques empresariais nos tribunais que não Juliana, existiam ainda. Juliana, desculpa, eu fiz aqui alguma besteira aqui no Instagram, e aí eu não sei se ficou perdida a gravação, se você puder repetir um pouquinho, voltar Tá, só um pouquinho, uns voltar 30 só um pouquinho. segundos, eu fiz alguma besteira aqui. Tá bom, não fui eu não, né? Porque eu não sou muito Não, fui eu, fui tecnológica, eu, então fui ficou com eu. medo.
Tá, então, como eu só estava te dizendo, né, eu acho que a mediação é algo que a gente já vem utilizando muito nas recuperações judiciais. A recomendação 58 foi a primeira delas, a recomendação 58 do CNJ, que incentivava, né, recomendava os juízes empresariais para promoverem a mediação em vários casos. Eu citei 2 casos concretos, um caso de possibilidade de mediar com credor extraconcursal e a outra possibilidade, por exemplo, de mediar previamente com os credores antes da apresentação do plano, para já debater o plano com os próprios credores, né? Então, acho que isso já vinha sendo muito motivado. Logo depois disso, o CNJ também criou a recomendação, editou a recomendação 71, que dizia exatamente sobre a possibilidade de que os tribunais que não tinham os CEJUSCs, que são centros de solução de conflito, que eles criassem esses centros. Então, a gente hoje tem em Rio, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, vários centros que a gente chama CEJUSCs empresariais para tratar exatamente dessa possibilidade da mediação e da conciliação empresarial, focada inclusive para as empresas em crise. E aí a gente teve a grata surpresa de ter uma sessão inteira na 14.112, né, muito debatida, inclusive, sobre esse assunto, que é a sessão 2A, né, que trata exatamente da matéria da mediação na recuperação judicial. E aí, para ser bem objetiva, Juan, eu vou tentar destacar aqui 3 pontos que eu acho que são os principais. A gente tinha muito mais para falar, mas para ser bem objetivo, né? O artigo 20b, inciso 4º, da Lei 14.112, ela vem com uma novidade tratando da conciliação e mediação antecedente, né? Então, o que é isso? É a possibilidade de uma empresa que está em crise, ainda não em recuperação judicial, negociar suas dívidas em caráter antecedente, né? Então, a lei traz essa possibilidade expressa. Isso gerou muita dúvida, né, e muito debate sobre o assunto de como seria essa renegociação prévia. Precisa dessa renegociação prévia? Será que uma empresa, inclusive debati isso com o professor, né, Dr. Daniel Carnio, num seminário, a empresa que está em crise pedindo uma recuperação judicial não pode pedir a mediação no curso da RJ? Ou a empresa que pede uma recuperação extrajudicial já também não poderia fazer a mediação no curso da extrajudicial? Então, para que seria essa renegociação prévia? E aí a gente debatendo sobre isso, o doutor Daniel foi muito enfático e muito preciso. Essa renegociação em caráter antecedente, inclusive com disposição, com tutela de urgência cautelar, de acordo com o artigo 305 do CPC, ela traz exatamente a possibilidade de um grupo de determinados credores fazerem essa negociação antecedente sem que haja necessidade de uma bala de canhão, que seja a recuperação judicial ou a própria recuperação extrajudicial. Ela é focada em determinados credores, ela é focada em determinadas negociações específicas para aquela empresa em crise. E aí o parágrafo primeiro que trata dessa tutela antecedente traz uma benesse para a empresa que se socorrer dessa mediação antecedente, que é a suspensão das ações por 60 dias. Ou seja, o devedor tem 60 dias para fazer essa renegociação com esse grupo de credores e terá a benesse de ter a suspensão das ações desses credores contra essa empresa em crise, né? O parágrafo 2º do artigo 20b, inciso 4º, traz com muita clareza a impossibilidade de se tratar, de se mediar sobre classificação de crédito e sobre critério de votação em assembleia, o que eu acho que realmente isso estar expresso é muito importante, né? E o parágrafo único do artigo 20c trata, inclusive, o que eu chamo aí da compensação credor e devedor. Se essa empresa que fez a negociação em 60 dias não conseguir, né, sair da situação de crise e ter que se socorrer de um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, aquele credor que fez aquele acordo antecedente, ele tem reconstituído os seus direitos e garantias originalmente contratados. Claro que deduzidos os valores pagos. Então, um exemplo prático. Uma empresa hoje, agora, a partir do dia 23 de janeiro, tem determinado problema com determinado grupo de credores, né? Faz uma tutela de urgência cautelar, pede, né, a possibilidade de fazer essa renegociação, essa mediação antecedente, fica 60 dias com as ações suspensas e chega a um acordo. Chegou a um acordo que vai ser homologado pelo juiz empresarial, como diz também a lei, hoje 14.112. Se dentro de um ano, em até 360 dias, essa empresa não conseguir
tiver mais problemas, ela pode se socorrer de um pedido de recuperação judicial ou extrajudicial. Só que, nesse caso, aqueles credores que fizeram esse acordo terão os seus créditos e garantias originalmente reconstituídas, né, para que não haja exatamente uma até desmotivação para que o credor faça esse acordo, né, professor? Então, não pode desmotivar ou trazer insegurança para o credor sentar na mesa para mediar. Qual a segurança que ele tem? A segurança que ele tem não é que ele fez um acordo e a empresa vai pedir um novo deságio sobre aquele acordo que ele já fez. Não. Se isso acontecer, ele vai ter originalmente, né, reconstituído as suas garantias. Então, acho que o parágrafo único do artigo 20C, ele veio muito apropriado para trazer e afastar qualquer insegurança nessa possibilidade de renegociação prévia. Certo. E também esse destaque que você fez foi muito importante. Nós não tínhamos essa regulamentação em caráter antecedente. A recomendação 71 do CNJ falava na possibilidade de negociação, na verdade, mas é importante porque tem esse equilíbrio que você destacou, né, da suspensão das ações, se for o caso, né, em tutela de urgência, mas também se pedir recuperação judicial ou extrajudicial em até 360 dias, então você reconstitui o crédito no seu estado originário. E também essa suspensão também, ela afeta no stay period. Exatamente, verdade. Também. No parágrafo 3º, fala exatamente isso, né? O parágrafo 3º do 20B trata exatamente do desconto desses 60 dias nos 180 dias. Né? Então, se a empresa ingressar com pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ela, no momento lá do artigo 6º, que suspende os 180 dias, ela vai ter abatido já esses 60 dias dessa renegociação prévia que ela aconteceu. E acho que uma grande coisa também hoje que tem se debatido é que acaba surgindo, né, professor, um campo muito grande, inclusive com mais um personagem na recuperação, que é o mediador. Né? E que a gente tem visto que o administrador também não vai exercer essa função. Né? Inclusive, o próprio artigo 21 da lei, quando trata das funções do administrador, eu acho que ela traz duas questões no inciso J, na linha J, muito importantes. A possibilidade de mediar na recuperação e na falência, que isso também é importante. Quantas falências hoje a gente pode tentar solucionar antes do tempo com a própria mediação? E a possibilidade do mediador apenas estimular o uso da mediação. Isso não quer dizer que ele vai ser o mediador. Então, a gente vê aí alguns cursos, né, alguns debates sobre a possibilidade de mediação em recuperação, porque também não é qualquer mediação. É mediação com alguns limites que a gente sabe que no direito da insolvência existem de uma forma muito precisa, né? É verdade. Isso que você colocou é um ponto importante, porque eu vejo alguns alunos perguntando se não existiria uma incompatibilidade por estar em recuperação e falência. E é uma questão que já era debatida há muito tempo, né? O próprio TJ de São Paulo tinha decisão antiga, 2008, por aí, sobre arbitragem. Então, a arbitração, a negociação, a conciliação e a arbitragem são perfeitamente compatíveis, né? O próprio CJF tem aquele enunciado em 45 da primeira jornada nada de solução de conflitos. Solução extrajudicial de conflitos. Né? Exatamente. Se a gente fizer um histórico, né? Esse enunciado foi da primeira, deve ter acho que mais de 2 ou 3 anos, o enunciado 45 já falava exatamente isso. Né? E tem a própria lei de mediação que rege, né, todo o trâmite. E é muito importante citar também que os processos não ficam suspensos em razão da mediação, como na arbitragem também já tem enunciado nesse sentido. O processo continua correndo. Por quê? Porque o princípio da celeridade na recuperação é muito importante. E agora com a Lei 14.102 a gente vê isso mais ainda. Né? A lei está aí para salvar as empresas que sejam economicamente viáveis. Né? Então, a gente tem que focar nisso e não ficar aí com empresas há muito, zumbis que a gente chama, né? Zumbis companies, né? Verdade. E, inclusive, a própria lei, né, 14.112, trouxe o artigo 6º, parágrafo 9º, que trata da arbitragem, né? Que o administrador judicial não pode se recusar a cumprir a eficácia da convenção de arbitragem. Então, é tudo... E abre um campo bem interessante para a advocacia também, né? Essa advocacia de solução consensual de conflitos cada vez mais incentivada. Existe um verdadeiro microsistema de solução de conflitos. É uma questão de tutela coletiva,
que a gente identifica já há algum tempo no CNJ, né? Seja pelo CPC, pela lei de mediação, pelas resoluções e recomendações no CNJ. Muito interessante essa área para advocacia, acho que vai Eu gerar grandes acho. oportunidades, né? Eu acho que já na pandemia começou a surgir, professor. Eu acho que na pandemia, com a recomendação 63 do CNJ, que tratava desse período até 31 agora de dezembro, já teve um campo muito grande de renegociações focadas através dos sejusques e de mediadores e tem tido um resultado muito positivo. A empresa, às vezes, não precisa estar entrando numa recuperação judicial para isso ou fazendo uma RE para isso. Ela pode pontualmente fazer a solução daquele conflito, né? Então, acho que temos um campo aí vasto, inclusive para os mediadores, inclusive incentivando aí os mediadores a virem para esse lado da insolvência. Certo. Você abriu um campo novo para a advocacia muito importante, né? Para gerar oportunidade e sem dúvida, claro, né? O advogado aqui no nosso país ele é formado para litigar. Então, existe aqui uma construção também do perfil desse mediador para que ele consiga obter êxito, né? E o Sejusc também empresarial é extremamente importante para trazer esse profissionalismo também, até por mediações virtuais, né? Até por sessões E tem virtuais. funcionado muito bem, né? A gente vê que a gente tem sejusques hoje em São Paulo, no Rio, no Paraná, como isso tem funcionado bem, né? Então, eu acredito, às vezes, assim, você não tem data de, hoje em dia, para a própria audiência de mediação, porque tem muita gente indo para isso. E a gente tem visto muita mediação no curso das recuperações também, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente destacar. Né? A gente tem visto mediações no curso da própria recuperação judicial, o que tem surtido um efeito muito positivo nas aprovações do plano, né? O que tem sido algo muito positivo e muito mais rápido, porque aí não fica um plano sendo aditado. Você tem um plano já que foi debatido, que você vai para a Assembleia já tendo mediado com aquele grupo de credores. Né? Isso tem surtido um efeito muito positivo. É legal, porque inclusive você consegue resultados positivos. Por exemplo, no caso da Oi, né, solução de conflitos envolvendo os sócios, os acionistas da Oi e os credores na recuperação e a própria companhia. A questão envolvendo a impugnação de créditos, que é um problema Um problemático. muito grande, né? Não, e hoje ainda E tem aí, impugnação retardatária. Então, hoje essa dúvida da impugnação retardatária caiu por terra, né? A gente já vai ter essa possibilidade. Então, e outra coisa também, o Pablo falou ontem sobre alienação fiduciária, né, do 49 para o terceiro. Enfim, esse também é um tema importante porque você consegue gerenciar os credores extraconcursais também com a mediação. Né? já que a briga Tema foi muito grande para importante. já que a briga de todos os credores estarem dentro da recuperação foi perdida, pelo menos a gente pode mediar com o grupo que está fora, né? Então, eu acho que é um caminho, né? É um caminho, professor. Verdade. Professora Juliana, eu deixei passar um pouquinho do tempo, porque como eu me atrapalhei um pouco ali no início, ia dar um problema na gravação que a gente vai disponibilizar no IGTV, no meu canal no Instagram e também no meu canal no YouTube. Então, eu deixei passar um pouco e vocês, quem for assistir na repetição, vai perceber que o início eu vou cortar para não ficar ali naquele problema ali que acabou aqui gerando aqui uma dificuldade para o professor aqui que está enferrujado nas lives. Mas a gente acabou aproveitando todo o conteúdo no início. Você falou sobre o fato de não ser uma novidade, a recomendação 58, a recomendação 71 do CNJ. Então, foi esse ponto ali inicial que Eu você acho que tratou. consegui Mas repetir, que... eu acho que isso ficou, né? Eu acho que o mais Não, foi importante, ótimo. Foi perfeito. Como sempre, doutora até Juliana. parece, para mim que é um prazer, né? Eu falo, aprendo tanto com você, sem dúvida nenhuma, meu maior professor aí ao lado do professor Márcio Guimarães, eu sempre faço esse registro para que eu tenha aí, pego gosto pela matéria e estudar sempre e poder dar algumas aulas. Então, o prazer é meu, Juan. Muito obrigada. Bom, então eu quero agradecer a todos que estão assistindo ao vivo, agradecer também, aproveitando quem está vendo na repetição também, e agradecer especialmente a professora Juliana Bumachar, que é excelente advogada, administradora judicial também, mais advogada Não, e administradora administradora não. Administradora nada. nunca. Não, Administradora nunca, só advogada. foi isso, eu fui corrigir, né? Mas
mas professora da FGV também, tem o carinho dos alunos, grande profissional e, sem dúvida, aliás, organiza, junto com o professor Márcio Souza Guimarães, um evento que eu senti falta esse ano, que é o Seminário de Direito de Empresas e Dificuldades. Espero que em 2021 a gente possa voltar. Vamos ver se agora, com a nova lei, no início do ano, a gente consegue promover de forma virtual e segura, mas vamos ver. Estamos pensando. Spoiler aqui. Maravilha, gostei. Primeira mão, né? Bom, então, agradecer a todos. Esse foi o programa número 3. Deixa eu aqui anunciar, a gente vai ter na próxima o programa número 4. Deixa eu colocar aqui para vocês, aí já estão vendo. A doutora Joyce Ruiz, administradora judicial, ela vai, então, no dia 5 de janeiro, a gente volta com o nosso programa, a gente vai dar um tempinho, né, do ano novo, dar um descanso para vocês, mas a gente volta no dia 5, a partir do dia 5, então a gente vai ter a próxima live, que vai ser com a doutora Joyce Ruiz, e ela vai falar sobre os principais pontos envolvendo administrador judicial imperdível também, grande profissional, vocês vão gostar bastante da doutora Joyce. E a Juliana Bumachar e também a própria professora Joyce, elas fazem parte do nosso curso, o nosso curso de atualização e recuperação judicial, já com a Lei 14.112 de 2020, não só a doutora Juliana, como a doutora Joyce Ruiz também, mas o próprio Daniel Carne, Pablo Arruda, Marlon Tomazetti, professor Satiro, a trinca gaúcha de ouro, que é o Scalzilho, Spinelli, e também o Telecheia, estão lá também conosco, o Gabriel Quintanilha, para tratar da parte tributária. Enfim, temos um time muito interessante aqui, grandes professores, são 10 horas de aulas com esses professores. 10 horas bônus, né? Além das aulas que vocês vão ter comigo, vocês vão ter a possibilidade de assistir, então, esses grandes mestres falando sobre temas importantes da Lei 14.112 de 2020. Bom, encerrando, então, aqui o nosso programa, Juliana, muito obrigado. Imagina, obrigada. Um excelente ano com a sua família, que é muito querida. Manda um grande abraço para o meu amigo Gustavo. Mando. Mando. Agora ele tá, né? Fechamos aqui, então. Passamos um pouquinho, mas foi é o último necessário. Do ano, Van. É o último do ano. A gente pode fazer isso. Obrigada mais uma vez. 10 minutos de teoria. Isso, com certeza, a gente conseguiu respeitar, tá bom? Um grande abraço para todos. Obrigada.